Eu queria refletir com vocês sobre um texto que é bastante conhecido, mas que houve um pedido por parte de alguns líderes que a gente retomasse esse texto, porque a tendência é a gente achar que todo mundo já refletiu, nem todo mundo refletiu sobre ele, e alguns pontos fundamentais. Eu queria tomar com vocês o texto fundante da comunidade javenice, que é Êxodo 17. Êxodo, Exodó, capítulo 17. Eu quero pontuar alguns elementos, fazendo um resumo desse texto, como primeira meditação, primeiro ensino. Por que isso? Porque a nossa identidade, né? Ou seja, quem somos, nossa espiritualidade, nossa missão, derivam daí. Então, a nossa identidade, ou seja, quem somos, o que fazemos, para onde estamos indo, sai daí, né? A palavra fundante tem esse papel, ou tem essa graça, ela traz em si a semente daquilo em que nós somos. Então, a nossa comunidade nasce dessa palavra, javenice. Essa palavra foi dada ao nosso fundador, Monsenhor Mauro Tomazini, no Congresso de 1977, que é o marco histórico da nossa fundação. O Congresso de 1977, fevereiro de 77, ano passado celebramos 40 anos, fevereiro de 77, o terceiro Congresso Nacional, que foi aqui em Pouso Alegre, lá no salão da Faculdade de Direito, teve esse lema, javenice, Êxodo 17, 15. Foi o Monsenhor Mauro, nós estávamos aqui na casa de oração, irmã Marina, Beteu, eu, Valfrido, seu Aureliano, Sargento Rogério, nós estávamos aqui em Mirtes, nós estávamos aqui rezando pelo Congresso, um ano antes, no final de 76, outubro, novembro de 76, rezando sobre o Congresso, e não sabíamos ainda qual seria o tema do Congresso. O Congresso estava todo organizado, mas faltava a palestra central, a pregação central, o tema do Congresso. E nós já estávamos nos aproximando, faltavam uns 3, 4 meses para o Congresso, nós não tínhamos o tema ainda. E o Monsenhor Mauro teve essa inspiração numa viagem. Ele chegou de manhã, falou para a irmã Marina, lá na Cúria, onde a irmã Marina trabalhava, que ele tinha tido uma inspiração durante a viagem de um texto que serviria para o lema do Congresso. E como nós estávamos aqui rezando sobre o Congresso, ele partilhou conosco, olha, nós estávamos na capela rezando, ele entrou na capela e falou assim, olha, eu tenho um texto de inspiração para o Congresso, e falou esse texto, e nós colocamos como lema do Congresso javenice. Fizemos a bandeira, várias bandeiras, aliás, enchemos lá a Escola de Direito, a Faculdade de Direito de bandeiras, de javenice, e quem desenhou, o desenho não era esse que nós usamos agora, esse desenho já é posterior, já foi estilizado do desenho original. O desenho original, quem que elaborou foi o cunhado da Fátima, o Machado, que fez a primeira bandeira, pintada, bem cheia de detalhe, e foi daí que surgiu a palavra, né? Então, a partir dali, do Congresso de 77, nós começamos a nos referir como equipe javenice, equipe diocesana javenice, e aí passou o nome para a comunidade futuramente. Então, foi aí que nasceu. Então, essa palavra, que aparentemente surge assim, num momento de inspiração, que não tem nada a ver conosco, ela traz dentro dela a nossa identidade, quem nós somos. Quem nós somos, o que nós fazemos, qual que é a nossa espiritualidade. Interessante que esse texto, é o texto do combate de Moisés e Josué contra Amaleque, é um texto que está inserido num contexto mais amplo, que é o contexto da discussão do povo de Deus com Deus, a respeito da água do rochedo. O povo duvidou que Deus estivesse com eles, e lá no versículo 7, no final do capítulo, no capítulo 17, no versículo 7, fala isso, né? Chamou o lugar de nome Massa e Meriba, prova e discussão, porque ali os israelitas discutiram e puseram à prova o Senhor, dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não?
Veja só, o povo está naquela crise de Deus está conosco ou não está conosco. No versículo seguinte, eles estão no meio de uma briga contra os inimigos de Deus. E Deus vai mostrar que está com eles, né? Então, não existe momento adequado, né? Nós estamos em combate. Nós estamos em combate. Não existe momento adequado. Parece, nós temos que estar tudo bem. Não, eles estão saindo de uma aprovação de fé, e já estão entrando em outra aprovação de fé também, que é a aprovação do combate. O texto diz assim, versículo 8: Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Bom, aqui já está deixando claro que o Senhor nos chama para um combate. Nos chama para um combate. E já nós temos que entender que o combate espiritual é a natureza da vida cristã. Eu não vim trazer paz à terra, mas sim a espada, diz o Senhor. No outro texto ele vai dizer: eu vim trazer fogo à terra, e mais queria que ela estivesse pegando já fogo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo é botafoguense. Ele veio botar fogo no mundo. Isso é a prova cabal de que nós, os botafoguenses, somos de Deus. Não é? Não é. Não, isso é exegese, hermenêutica e coisa parecida, revelação divina. Então, o fato é que nós estamos em combate, e isso é da natureza cristã. Da natureza cristã. Nós somos um povo que está em confronto com aquilo que está no mundo. O Evangelho é conflituoso. Portanto, está na nossa natureza como comunidade esse desconforto de estar constantemente confrontando as situações que não são conforme o Evangelho. É da natureza, é da nossa personalidade, da nossa espiritualidade o combate espiritual, porque o Senhor chama isso. Então os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim, porque a terra não estava mais nas mãos dos judeus, e os judeus estão penetrando na terra. Então há um confronto daquela terra que foi dominada por aqueles que não eram judeus contra os judeus. A terra estava sendo dominada por povos que não eram de Deus. Então vão confrontar o povo de Deus. É a situação que nós vivemos. A terra que nós vivemos nos foi dada como herança. E nós que somos o povo de Deus, temos por missão instalar o seu reino. Só que existem outros reinos que já estão instalados aí. Pegando a história de Israel, é fácil a gente entender, né? O povo de Deus foi para o Egito na época que tinha fome, quando José foi na frente, vendido pelos seus irmãos. Eles foram para lá, permaneceram lá, aí se multiplicaram, e porque se multiplicaram, foram escravizados ou tornados servos por um faraó que não conhecia José. Então eles permanecem no Egito um bom tempo. Enquanto eles permanecem no Egito um bom tempo como servos, a terra que tinha sido dada a Abraão, Isaac e Jacó, essa terra foi dominada por outros povos, jebuseus, heveus, amorreus, filisteus, um monte de eus, e entre esses eus, os amalecitas, que é aquela turma dos palestinos que estão lá até hoje. Quando Israel volta, aí Deus suscita Moisés vai até o faraó, liberta o povo de Deus, com sinais, atravessa o Mar Vermelho, e entra na terra prometida. Quando ele entra na terra prometida, os povos que estavam lá, ocupando a terra que não era deles, vêm combater Israel. Esse é o contexto histórico. E que é o contexto histórico nosso também. A terra onde nós nos organizamos como sociedade é de Deus. E nós que somos o povo de Deus, temos que implantar nessa terra o reino de Deus. Só que essa terra também é habitada por outros povos que não são de Deus. E esses outros povos vêm nos combater. É o que nós estamos enfrentando. É o que nós estamos enfrentando. A igreja, o povo de Deus, enfrenta hoje uma oposição daqueles que não são da igreja, não são povo de Deus, e que estão na terra, e que dominam a terra.
São eles que dominam os meios de comunicação, são eles que dominam os meios de produção econômica, são eles que dominam os meios de organização política do país, são eles que dominam a cultura. E é só dar uma olhada para ver o que está sendo produzido em termos de civilização. Aquilo que São João Paulo II chamava de civilização da morte. E nós somos aqueles que querem implantar a civilização do amor. Existe, então, um confronto. Esse é o ambiente que nós vivemos, que é um ambiente mundial, é um ambiente continental, um ambiente nacional, um ambiente regional e um ambiente diocesano. Se nós olharmos hoje a nossa diocese, que tem aí aproximadamente 1 milhão de habitantes, se nós olharmos a nossa realidade diocesana, nós vemos que há um combate espiritual e que existe uma organização que não é de Deus aí em nossas cidades. A violência, a prostituição, as drogas. Isso para falar de alguns problemas sociais, né? E sem falar dos valores que estão sendo colocados em nossas escolas. E o ateísmo que domina nossas escolas, inclusive a Faculdade Católica de Pouso Alegre. E não é, esse ateísmo e relativismo não é uma qualidade só das escolas estatais e particulares. Eu também. Nós vivemos um combate espiritual. E aqueles que ousam pautar a sua vida pelo Evangelho são questionados, contestados, excluídos, condenados, rotulados de atrasados, retrógrados, e vai um punhado de coisas. Então, essa é a situação. A terra que nos foi dada é dominada por aqueles que não são de Deus. E nós que somos chamados a dominar essa terra, estabelecer nela o reino de Deus, que não é simplesmente uma realidade transcendental, uma realidade de futuro, mas é uma realidade que começa aqui. As nossas relações têm que ser relações de fraternidade, as nossas relações têm que ser relações de caridade, as nossas relações têm que ser relações santas, na vivência cotidiana, no dia a dia, nas nossas relações comerciais, políticas, econômicas, culturais, têm que ser relações de Deus, porque o reino de Deus nasce aqui e se projeta para a eternidade. Nós somos chamados a implantar essas relações que constituem a civilização, aquilo que João Paulo II chama de civilização do amor. Portanto, a situação nossa é uma situação de combate. Não é isso? Então, os amalecitas vieram combater contra os israelitas em Rafidim. Interessante é que a iniciativa do combate é dos amalecitas. Só que quem sai correndo para cima deles somos nós. Os amalecitas vieram combater e Josué partiu para cima. Josué fez o que no versículo 10, Josué fez o que Moisés tinha mandado e atacou os amalecitas. Ele não esperou os amalecitas vir, não, ele foi para o pau. Os amalecitas vieram e Josué foi para cima. É igual o Davi e Golias. O Golias que ficou arrotando lá toda a sua arrogância, Davi saiu correndo em direção a ele e lhe meteu uma pedrada. É a situação que nós nos encontramos. Embora o combate seja proposto pelos amalecitas, nós nos dispomos a esse combate. Embora o combate seja nos proposto pelo mundo que está aí, por essa cultura de morte que está aí, nós aceitamos esse combate. Nós nos dispomos a esse combate. Então o texto tem esse contexto. E a nossa, então, identidade e a nossa missão é a missão. A nossa identidade é a identidade do combate espiritual, que é a identidade própria do cristão no mundo de hoje. Depois o texto nos fala de um inimigo chamado Amaleque. Amaleque. Aí eu lembro daquele Moisés que nós fizemos, a Amalequinha. Quem é que estava deitado no coração, no colo da Amaleque? Adonias. Não, foi muito engraçado aqui, foi muito legal. Então tem um personagem chamado Amaleque. Quem que é esse Amaleque, que é a figura do inimigo?
É tudo aquilo que afronta as coisas de Deus. Nós podemos falar que Amaleque tem duas faces, né? É um monstro de duas cabeças, né? A primeira cabeça desse monstro chama-se mundo, enquanto processo civilizatório. É porque a gente tem o hábito de falar o mundo, eu não sou do mundo, não quero nada do mundo, mas, gente, não tem outro lugar para a gente viver a não ser no mundo, né? Se você não está vivendo no mundo, tem duas possibilidades: ou você está morto, né? Ou você é um zumbi, né? Que está vivendo outra dimensão. Não tem outro lugar para viver. O lugar que nós temos que viver é aqui nesse mundo. O problema não é o mundo, o problema é aquilo que está no mundo, aquilo que o mundo se fez, essa cultura que nós vemos por aí. E isso é uma tentação para nós, é um combate contra nós. Gente, é só olhar hoje em dia, o ambiente que nós vivemos. Você ser honesto hoje em dia é uma dificuldade, porque a corrupção bate na sua porta a cada dia. E ainda existem homens bons, sérios, pais de famílias que falam: se eu não sonegar, eu não sobrevivo. Ou se eu não pagar a propina, eu não consigo tocar meus negócios. E acaba se tornando corruptor ou corrupto também. O mundo que nós vivemos nos propõe coisas que não são cristãs. Isso é uma verdade. E, portanto, é esse mundo que está aí com seus valores. Eu fico imaginando hoje em dia viver a castidade, viver a fidelidade matrimonial, viver a castidade no namoro, viver a sinceridade nas relações, viver a honestidade nos negócios, viver a verdade nos relacionamentos. Isso é uma complicação muito grande hoje em dia no mundo, porque esses valores não existem mais, ou praticamente são considerados ultrapassados. Esse negócio de falar a verdade, esse negócio de ser sincero, esse negócio de ser santo, onde já se viu, esse exagero, esse absurdo, essas coisas é da mentalidade mundana. Então o mundo nos propõe outra vida, uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila, uma vida sem compromissos, uma vida onde só tem felicidade, uma vida que não tem... uma vida onde eu faço o que eu quero, sem referência de valores e critérios. Então, o mundo tem que ser combatido. E o combater o mundo, né, não é sair do mundo. Não é sair do mundo. O combater o mundo é estar no mundo e mudar o mundo. E isso é uma coisa complicada, mas exige empenho. Por isso que nós lemos que Josué escolheu alguns homens, e aqui para ficar bem contextualizado, alguns homens e mulheres, né? Porque senão aí a corrente feminina vai reclamar. Então, homens e mulheres, né? Bom dia, boa tarde a todos e todas. A paz do Senhor esteja com todos e todas. Oh, meu Deus do céu, terrível esse negócio, né? Então, escolhe alguns homens e mulheres e sai para combater os amalecitas. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e atacou os amalecitas. Então, esses escolhidos, que somos nós, que professamos nossa fé, que são os filhos da mulher que são perseguidos pelo dragão, que está lá em Apocalipse, eles estão em combate. Nós estamos em combate com Amaleque. Com Amaleque imundo, nós saímos para o combate. Portanto, nós propomos ao mundo os nossos valores, propomos à sociedade os nossos valores. Isso é um combate. E como todo combate, tem nego que morre pelo meio do caminho. Porque existem perdas. Alguns serão ceifados, ou pela desistência ou pelo martírio, mas alguns serão ceifados. Porque nós saímos para o combate com o mundo. Nós somos um estilo de vida diferente do que o mundo propõe. Nós queremos viver a partir de critérios e valores diferentes daqueles que o mundo propõe. Portanto, nós nos tornamos um ser estranho ao mundo que nós estamos vivendo. Embora estejamos no mundo, o próprio Senhor vai falar isso. Eu não peço que os tire do mundo, mas os preserve do mundo.
Então, nós estamos inseridos nessa realidade. O nosso combate é viver uma vida que não é adequada, não é ajustada, não é firmada, não é fundamentada nesses valores mundanos, no sentido de secularista, nesses valores mundanos que nos apresentam. Nós somos diferentes. Portanto, esse é o primeiro inimigo, essa é a primeira cabeça de Amaleque, que é o mundo, enquanto processo civilizatório, de valores, de cultura. E o outro inimigo, a outra cabeça desse inimigo Amaleque, é Satanás. Nós não podemos desconsiderar as forças satânicas que estão em atuação no mundo de hoje. Não podemos. O Papa Paulo VI, já em 1977, numa locução chamada Livrai-nos do Mal, ele falava isso, das necessidades que a igreja tem hoje. Uma das necessidades, ou a primeira necessidade, é tomar consciência que existe o diabo, e o diabo é nosso inimigo. E o diabo atua. O Papa Francisco, nesse breve pontificado dele, ele já falou no diabo mais de 8 vezes. E agora, recentemente, numa homilia, ele retomou novamente esse ensino. De fato, nós olhamos aí, né? Essa disfarçatez em relação à vida. A gente já estava lendo no noticiário, agora, essa semana, o Senado da Argentina estava para aprovar a discriminação do aborto. E o Senado da Argentina é secularizado, né? A igreja na Argentina não tem muita força. Então, provavelmente deve ter passado, eu não vi depois as notícias. Na Argentina, por ano, se faz mais de 500 mil abortos. A população da Argentina é 1/3 da população brasileira. A população argentina é em torno de 70 milhões de habitantes. 500 mil abortos por ano, dos que estão contabilizados. Estima-se que no Brasil, a indústria do aborto seja em torno de 1 milhão a 1.300.000 abortos por ano. Existem clínicas, médicos, estruturas organizadas para isso. E não venham falar que nisso aí não tem um rabo do capeta. E não existe por trás disso essa inspiração diabólica. Isso para falar de um dos dados dessa sociedade que nós estamos vivendo e desses valores que estão sendo propostos. Aqui no Brasil, existe uma associação das mulheres católicas pró-aborto. Mulheres católicas pró-aborto. A coordenadora desse grupo é a coordenadora do curso de filosofia da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica. E vai me falar que essa organização não é de fundo diabólico. E aí não tem o rabo do capeta. E o lema desse grupo é: se Maria pôde escolher, também nós podemos. Maria pôde escolher, sim, em ficar grávida ou não ficar grávida. Mas depois de grávida, e ainda faz o uso, mau uso da palavra de Deus, para justificar um crime. Existe sim uma isso não é milenarismo não, e nem teoria de conspiração. Não, existe sim uma articulação de forças do mal em deteriorar a vida humana. Existe uma inteligência diabólica agindo hoje em dia no desfazimento dos valores humanos. O próprio ser humano já não é mais hoje tão ser humano como foi, porque os próprios valores humanos estão sendo corroídos com essas ideologias de gênero, com essas propostas de um novo estilo de família, uma nova forma de organizar a família.
nessa cultura homossexual que nos é imposta goela abaixo. Existe uma articulação diabólica, sim. Portanto, esse Amaleque que nós combatemos tem duas cabeças. Tem a cabeça do mundo, no sentido de um mundo secularizado, de uma civilização que não tem como Deus como referência, ou só tem o homem como referência, ou só o prazer, o ter e o aparecer como referência, isso que é chamado de sociedade líquida, como um sociólogo já chamou. Existe uma outra cabeça desse Amaleque, que é Satanás, que se organiza com suas forças, e Satanás se organiza com suas forças na sociedade, nas nossas igrejas, e nós temos que combater isso. Essa é a nossa vida. Então, quando a vida fica dura para nós, quando a situação fica complicada para nós, como somos desconsiderados, não compreendidos, excluídos, marginalizados, isso faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida. Quando nós somos criticados, incompreendidos, isso faz parte do combate. E nossa comunidade, graças a Deus, é uma comunidade que gosta de brigar. Arrumar encrenca é com a gente. Arrumar encrenca é com a gente mesmo. Vocês nunca arrumaram encrenca lá na comunidade de vocês? Não. É da nossa natureza. Da nossa natureza. Porque nós estamos em luta contra Amaleque, esse monstro de duas cabeças, que na realidade acaba se confundindo num só, porque esse mundo, tal como está se apresentando sem Deus, é um mundo construído por Satanás, com auxílio do homem e da corrupção humana. E aí o texto nos apresenta duas figuras que estão em combate contra Amaleque, contra esse contexto. Essas duas figuras é a figura de Moisés e a figura de Josué. E são dois combatentes, e cada um deles combate de um jeito. Moisés escolhe rezar e Josué se manda para a batalha. A pergunta que a gente faz é exatamente essa, né? Se Josué combatesse e Moisés não rezasse, não resolvia o problema. Se Moisés rezasse e Josué não combatesse, também não resolvia o problema. Já pensou? Moisés lá no alto da coisa, os amalecitas vindo, Moisés de mão levantada, ó Senhor, derrota os amalecitas vindo, e Malecitas, mas não vai resolver nada não, você tem que... E não adianta também, Josué está lutando se Moisés não está rezando, porque quando Moisés estava rezando e se cansava, com as suas mãos levantadas, se cansava, baixava as mãos, Amaleque vencia, aí Josué levantava as mãos e Josué vencia. Aí, para que isso não acontecesse mais, Ur e Arão colocaram uma pedra embaixo de Moisés, Moisés se assentou, Ur e Arão seguraram os braços de Moisés, que ficou então com os braços levantados, e aí Josué venceu. Mas Josué venceu, porque se empenhou, porque lutou, e passou os amaleques tudo a fio de espada. Não deixou um para contar a história. Então, existem duas formas de combater, e as duas formas são complementares. Uma não existe sem a outra. A oração, Moisés, estar diante de Deus, combater em oração, apresentar a Deus as nossas necessidades, pedir que Deus nos fortaleça. Sem oração as coisas não andam. Monsenhor Mauro, nosso fundador, falava isso, sem reza não vai, sem reza não dá. Então, a oração e o empenho pastoral, ou seja, a evangelização, as ações de evangelização, de missão, o testemunho cristão, de fidelidade, que é a ação, que é a parte de Josué.
Não é só o fazer e não é só o rezar. É o ideal de Santo Inácio Loyola, que falava os contemplativos em ação. Ou seja, temos que estar diante de Deus, mas também temos que tomar atitudes em relação à nossa vida. Temos que agir. Moisés e Josué. Nós temos que estar em combate, efetivo, lutando, mas também temos que estar na montanha rezando. E essas duas atividades, tanto a atividade de Moisés como a atividade de Josué, não são atividades que se realizam sozinhos, porque tanto Moisés como Josué eram acompanhados de mais de uma pessoa. Moisés sobe a montanha com Ur e Arão. Portanto, é uma comunidade que reza. E Josué vai combater com aqueles escolhidos. Portanto, é um grupo que luta. Portanto, são atividades que se realizam em comunidade, ninguém sozinho. Então, essa pessoa que está aí do seu lado pode ser seu Ur, seu Arão, e você pode ser o Moisés dela, ou pode ser os companheiros escolhidos de Josué também. No final da conta, nós somos tudo isso mesmo. Não é? O problema é segurar os braços de alguns levantados, e não sei se as pessoas conseguem ficar do lado. Depois de uma certa altura do acontecimento do dia, é meio arriscado ficar segurando o braço levantado, né? Mas é a nossa identidade, a oração e a ação. Pelo menos é isso que nós entendemos. Nós temos que rezar, sim, mas também temos que agir. Não é só rezar e não é só agir, é rezar e agir. É o empenho pastoral, evangelização, testemunho, as atividades. Olha, a gente olha o nosso calendário e olha o calendário das comunidades e as propostas de atividades das comunidades, nós trabalhamos bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós somos uma comunidade bastante ativa, graças a Deus. Mas também somos uma comunidade de oração. Se multiplica por aí as vigílias de oração, os dias de adoração, os grupos de oração. Também somos uma comunidade de oração. Graças a Deus nós respondemos bem a esse aspecto do texto fundante. Esse combate de Josué e Moisés é um combate que vai até o pôr do sol. Isso significa o quê? Até o final da vida. Não é um combate que se dá em alguns momentos, é uma atitude permanente. Até o pôr do sol significa até o final de nossa vida. Até o final de nossa vida. Nós temos que estar em combate até o final de nossa vida. Aí tem todo o desafio da perseverança. Todo o desafio da perseverança. Porque não é em alguns momentos. O combate não tem tréguas, é até o pôr do sol. Não tem tréguas, não tem feriado, não tem fim de semana, é o combate incessante, o tempo inteiro, todo o tempo, até o final de nossa vida. Depois que a gente entrou nisso, é isso que nos resta, até o pôr do sol, até ter o inimigo totalmente derrotado, pois Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada, significa cortou a cabeça de todos eles. E essa luta, que é até o pôr do sol, é uma luta que nós deixamos de herança para aqueles que vêm depois de nós. Porque a luta é de geração em geração. Levantou a mão contra o trono do Senhor e por isso o Senhor estará em guerra contra Amaleque de geração em geração. Portanto, as gerações dentro da javenice vão se sucedendo. E essas gerações que vão se sucedendo vão dando continuidade ao combate iniciado. É muito fácil, né? Como é que é de geração em geração? Eu já fiz essa pergunta uma vez. Quem é que é da turma de 70? Né? A turma de 70. Fica de pé, a turma de 70. A Fátima, eu, o Tião da... Pode levantar, você de 70, Mila que deu o Tião é o outro também. Tem uns poucos aqui de nós, né? Fica de pé, quem é da turma de 70, pode ficar de pé. Aí, muito bem, essa é a primeira geração. A turma de 80, fica de pé agora, não senta não, pode ficar de pé.
Pode ficar de pé, os da turma de 70. A turma de 80, fica de pé agora, que é a segunda geração. Aí, ó. Segunda geração. A turma de 90, fica de pé, permaneça de pé, permaneça de pé. Turma de 90. Aí, não senta não, permaneça de pé. Aí a turma de 90 já. A turma de 2000, fica de pé. A turma de 2010 para cá, pode ficar de pé. Aí. Pode sentar. É isso que significa de geração em geração. É isso que significa de geração em geração. As gerações vão se sucedendo e o combate continua até o pôr do sol. Alguns que já foram de nossa geração já chegaram no pôr do sol, né? O Fanucci chegou já no pôr do sol dele, né? O Valfrido já chegou no pôr do sol, né? Zé de Paula, Geraldo, não o Geraldo, o Geraldo Aquinha, né? Quando a gente fala o Geraldo, o pessoal pensa que é o Gerardo. Não, não é o Gerardo, é o Geraldo Aquinha. Já tem uma turma que já chegou, o Monsenhor Mauro, né? É uma turma que já chegou, a Aninha, é uma turma que já chegou no pôr do sol, mas estiveram nas gerações de combate a combate. É isso que significa. Não há trégua, não há trégua. Não há trégua. Nós estaremos presentes nessa sociedade, nesse mundo, até o final dos tempos, se Deus quiser, em combate contra Amaleque. Esse combate contra Amaleque se dá em duas frentes. Nós combatemos esse monstro de duas cabeças em duas frentes. Nós combatemos na frente do nosso coração, porque é no nosso coração que nascem as más intenções, diz o Senhor no seu Evangelho de Marcos. É no nosso coração, então nós temos que combater essa mentalidade, esse pecado, esses costumes, esses valores, nós temos que combater em nosso coração. E talvez seja aí o lugar mais difícil do combate. E nós temos que combater fora de nós, nas estruturas de pecado que existem ao nosso redor, não sendo coniventes com ela. Portanto, é um combate que se dá em duas frentes. Nós combatemos Amaleque em nós mesmos, porque muitas vezes nós somos tentados, cooptados a viver esses valores de Amaleque, e também combatemos Amaleque na sociedade, no mundo onde nós estamos vivendo, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E o texto termina, nesse breve resumo de nossa identidade e missão, o texto termina no versículo 14 com o nosso nome. O Senhor disse a Moisés: escreve isso para recordação num livro e comunica a Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Moisés ergueu um altar e lhe deu o nome: o Senhor é minha bandeira. Na Bíblia da CNBB está escrito: o Senhor é meu estandarte. Na tradução mais antiga que na época a gente usava, que era uma tradução da Bíblia da Loyola, a gente usava a Bíblia da Loyola, e na Bíblia da Loyola estava escrito: o Senhor é minha bandeira. E logo depois estava escrito: o Senhor é minha bandeira, tracinho, Javé Nissi. Algumas Bíblias mais antigas trazem isso, né? O Senhor é meu estandarte, o Senhor é minha bandeira, Javé Nessi, que é uma outra forma de escrever Nissi. Mas como naquela época, na Bíblia que foi utilizada, a Bíblia do Monsenhor Mauro, que foi utilizada, estava escrito: o Senhor é minha bandeira, tracinho, Javé Nissi, nós ficamos com o Javé Nissi, o Senhor é minha bandeira. E aí explica o nome: o Senhor é minha bandeira, dizendo: levantou o nome contra o trono do Senhor, e por isso o Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Moisés ergueu um altar e deu-lhe o nome. Quer dizer, o altar chama-se o Senhor é minha bandeira. Portanto, a bandeira é o altar.
E o altar é Jesus Cristo. Portanto, a nossa bandeira é Jesus Cristo. É isso que significa javenice. Jesus Cristo é a nossa bandeira. Porque é o altar. E o altar é Jesus Cristo. E é essa bandeira que nós temos que levantar para dominar as nações. Plantar Jesus Cristo no centro dessa sociedade, plantar Jesus Cristo nesse mundo que tem sido dominado por Amaleque. Essa é a palavra que Deus nos deu como fundação. É daqui que nós tiramos toda a vida espiritual. É daqui que nós tiramos a nossa vida de comunidade, porque é em comunidade que essas coisas se realizam. É aqui que nós tiramos a nossa vida de oração, a oração em comunidade, a oração intercessória. É aqui que nós tiramos o nosso empenho de estar à frente, de estar no combate, de arriscar a nossa vida, porque aquele que está em combate arrisca a sua vida. É aqui que nós tiramos esse objetivo de conquistar para Deus, de sermos cada vez mais, cada vez maiores. Nós queremos crescer não é para crescer, nós queremos crescer para dominar. Dominar no sentido de estabelecer o governo de Deus para as coisas. Não é crescer por crescer. Então é daqui que nós tiramos todas essas coisas. Nossa espiritualidade, nossa ação, nossos objetivos, é dessa palavra. E interessante que tanto Moisés como Josué partem para essa experiência do combate a partir de um encontro com Deus. Moisés se torna o que ele se tornou a partir de uma experiência com Deus na sarça ardente. O que está por trás de toda a ação de Moisés em favor do povo de Deus, em libertá-lo do Egito, em favor do povo de Deus, em comandar a conquista da terra ou a reconquista da terra, o que está por trás disso é a experiência vocacional que Moisés teve com Deus na sarça ardente, Êxodo no capítulo 3. Quando Deus o chama, se revela e revela a ele o que ele é e o que ele deve fazer. É a partir dessa experiência que Moisés se engaja no projeto de Deus e que vai levá-lo ao combate contra Amaleque. A mesma coisa acontece com Josué. Josué também tem uma experiência de Deus, também Deus se revela a Josué. E baseado nessa experiência que Josué tem, que é bem semelhante à experiência de Moisés, inclusive Deus exigindo que ele tirasse a sandália para pisar na terra que é santa, onde Deus estava, é exatamente a partir dessa experiência de Deus que Josué tem que ele se lança ao combate. Porque Josué combate na certeza da fé. Na certeza da fé, que ele sairá vencedor. Na certeza de que Deus lhe deu antecipadamente a vitória. Por isso ele não tem medo de se lançar. Moisés sobe a montanha para rezar, porque Moisés está sedimentado na esperança que é a certeza que Deus ouvirá. Portanto, existe uma experiência de Deus por trás desses dois personagens, que na realidade são dois personagens que configuram a nossa maneira de ser. Existe por trás desses dois personagens uma experiência de Deus, que gera neles a convicção necessária para estarem nessas atividades quando necessário. Essa experiência nós chamamos de batismo do Espírito Santo. É a partir do batismo no Espírito Santo. Porque essa palavra nos foi dada dentro de um contexto de renovação carismática. Foi nos dada dentro de um contexto de batismo no Espírito Santo. Porque o temário do congresso todo girava em torno de batismo no Espírito Santo. Nós discutimos o batismo no Espírito Santo, os carismas, toda a realidade do batismo no Espírito Santo no congresso. E a palestra central seria essa. Portanto, nos foi dado dentro do contexto de experiência de Deus. Por isso, o pressuposto para esse combate espiritual que nós somos chamados é a experiência de Deus que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Então, a partir do batismo no Espírito Santo, nós estamos em combate contra Amaleque, de geração em geração até o pôr do sol. E combatendo na oração e na atividade, porque nós somos os escolhidos de Deus para isso. Está certo que nós não somos os melhores. Não somos. Nós somos só os mais bonitos. Doa quem doer, né? Só somos os mais bonitos. Essa é a palavra fundante para nós. E eu acho importante que a gente tenha sempre essa palavra no coração
e é sempre volte a ela, porque é ela que vai ser o fio condutor de nossas atividades, o fio condutor da nossa comunidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.